Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer tê-los aqui no Conatrec 2015, Congresso Nacional de Treinamento e Desenvolvimento. Meu nome é Edivaldo Almeida, sou Master Coach, fundador da Alpha Líder Desenvolvimento Humano, uma empresa que tem realmente se diferenciado no mercado, especialmente focado na área de desenvolvimento de líderes. E o assunto que eu vou falar com vocês hoje realmente é fascinante, é um assunto que eu adoro, é a base dos nossos programas de desenvolvimento de lideranças, que é o pipeline de liderança. Nós até colocamos uma brincadeira aqui, né, promovendo pessoas, como não entrar pelo cano, fazendo até uma alusão ali ao pipeline, não é verdade? E realmente eu quero dar as boas-vindas a vocês e dizer que nós vamos realmente caminhar por um mundo fascinante. Um mundo fascinante. E já entrando no tema propriamente dito, né, quando a gente fala de desenvolvimento de líderes, a gente tem conversado muito com os departamentos de RH, sei que muitos de vocês são da área de RH, e nós identificamos, junto com os RHs das empresas, os principais desafios para 2015, um ano extremamente desafiante, mas com certeza de muitas oportunidades, né? E também para o ano de 2016. E se você for analisar, se você for olhar, você vai ver que esses não são desafios só do ano de 2015, 2016, mas são desafios recursivos, não é? Hoje, a maioria das empresas tem grandes desafios na hora de recrutamento. Né? Existe, desculpe, um verdadeiro apagão de líderes. Né? Existem necessidades que não são alcançadas, não é? Em todas as áreas, nas áreas técnicas, faltam engenheiros, faltam médicos, mas faltam fundamentalmente líderes. Não é? Além do recrutamento, existe a questão da retenção dos valores que estão na empresa. Não é? Aqueles high potential, como a gente chama, ou seja, aqueles talentos que estão dentro da empresa, em todos os níveis da corporação. Não é isso? Outra questão é como obter engajamento. Porque aquele papo de vestir camisa, aquilo lá é coisa do passado. Hoje nós falamos em engajamento. Outra coisa que é importante e que a gente vê que está muito ligado à sustentabilidade das empresas é a questão dos planos de sucessão. Né? É difícil muitas vezes você construir as bases para que você possa repor uma pessoa que de repente se aposentou ou um talento que de repente você perdeu. É muito complicado. Outra questão importante é relacionada ao choque de geração, geração Y, geração Z, geração X, essa coisa toda, a questão da comunicação que se perde, não é? E acima de tudo, o desafio, um dos maiores desafios do RH está associado ao papel estratégico do RH nas corporações. Houve uma época em que o RH ele perdeu um pouco do seu objetivo. O RH ficou meio ali restrito à área vamos dizer, folha de pagamento, aquela coisa toda. E hoje não. Hoje o RH tem um papel realmente estratégico na maioria das grandes corporações. E assim como em qualquer estratégia, o RH também está sofrendo pressões por resultados efetivos. Não é? Tá bom, Edvaldo, mas o que isso tem a ver de fato com relação ao pipeline? Tudo. Porque o pipeline é exatamente o que dá a sustentabilidade ao processo de geração de novos líderes e principalmente a sustentabilidade dos processos internos das companhias. Né? Então, o que acontece? Hoje, quando a gente fala em sustentabilidade, quando a gente fala em resultados efetivos, a gente fala sobre desenvolvimento de líder. E todas as empresas hoje elas estão buscando programas efetivos, eficazes, eficientes de desenvolvimento de líderes. Mas o que tem que realmente importante? Um programa de desenvolvimento de líder tem que ter foco em geração de valor e tem que ser um processo contínuo. Não é? Muitas empresas às vezes ligam para a gente e falam assim: poxa, Edvaldo, eu quero montar um treinamento aqui para formar líderes. A gente normalmente acaba conversando, a gente até tem treinamentos de liderança, líder coach, enfim, diversos instrumentos
para formar líderes, mas o processo de líder é um processo contínuo, é um investimento contínuo, né? E aí, o nosso processo, ou o processo que a gente tem desenvolvido com sucesso na maioria das empresas, que vai gerar realmente valor para a empresa e para seus clientes, e é isso que efetivamente dá sustentabilidade à própria empresa, né? Aquilo que dá longevidade à empresa, na nossa visão, passa pela liderança e pela gestão. E quando a gente fala de liderança, a gente tem que levar em consideração que pessoas têm necessidades únicas. Ou seja, o processo de desenvolvimento de líderes passa pelo desenvolvimento individual, passa por um processo de coaching individual. Ou seja, se eu tenho lá um gestor, sei lá, um CFO da empresa, um diretor financeiro, não é? Esse camarada, ele tem necessidades que são muito diferentes do diretor de vendas, por exemplo, ou do CEO, não é? Então nós precisamos levar em consideração no desenvolvimento de pessoas, no desenvolvimento de líderes, essas necessidades únicas. Portanto, colocar pessoas numa sala, todo mundo junto, vai endereçar determinadas necessidades, que é exatamente o segundo item quando a gente fala de formação de equipes de alta performance. É importante fazer o trabalho individual, mas é importante também fazer o trabalho da equipe, fazer com que aquelas pessoas saibam se comunicar, saibam desenvolver seus processos em grupo, não é? E é exatamente esse trabalho, partindo do desenvolvimento individual, passando pelo desenvolvimento das equipes, que promove aquilo que a gente chama de transformação organizacional, que é o que conduz à sustentabilidade do processo de qualquer empresa e principalmente à geração de valor, tanto para a empresa como para seus clientes. Essa é a diferença que faz a diferença. É isso que conduz o processo à sustentabilidade, um processo controlado, um processo seguro de desenvolvimento de líderes, não é? E quando a gente fala, mais uma vez, de sustentabilidade, não é? Nós temos que falar no programa. E o que o programa de desenvolvimento de pessoas tem que ter, né? Por que é tão complicado? Primeiramente, qualquer programa que você vai instalar na sua empresa, ele tem que ter foco no desenvolvimento sustentável de líderes. É o que eu falei dessa questão da constância. Segundo ponto que é importante, ele tem que congregar as melhores práticas e ferramentas existentes no mundo. É evidente que a gente tem que muitas vezes tropicalizar. A característica do brasileiro é diferente da característica do chileno, do americano, do alemão. Então nós precisamos levar em consideração essa tropicalização, mas nós temos que ter as melhores ferramentas disponíveis, não é? Ele tem que combinar, como eu disse, a ação individual com a ação em equipe. Eu trabalhar só a equipe ou só um treinamento onde eu coloco 10, 15, 20 pessoas numa sala vai me dar apenas parte do processo. Eu preciso ter um trabalho, coaching, alguma coisa assim, onde eu vou identificar aquelas necessidades especiais, aquelas necessidades únicas e fazer esse trabalho de conexão das competências desenvolvidas com a aplicação dessas competências no dia a dia do líder, não é? Outra coisa, ele tem que levar em consideração as necessidades únicas do líder, daquele indivíduo, né? Porque é exatamente isso que acelera o processo de desenvolvimento, né? Como eu falei, menos de 10% é a aderência dos programas tradicionais de treinamento. Então, qualquer empresa que realmente quer ter sustentabilidade tem que trabalhar as necessidades individuais dos seus colaboradores, não é? Outra coisa, esse processo tem muito a ver com o pipeline, ele tem que incluir, ele tem que trazer aquele profissional, aquele high potential, incluir ele nas necessidades da própria empresa. Ou seja, se eu tenho uma necessidade aqui, eu já tenho que ter identificado aquele ou aqueles talentos que podem vir a ocupar essa posição, não é? Outra questão é que qualquer programa, qualquer sistema que você vai adotar na sua empresa, ele tem que ser trabalhado num ambiente controlado, num ambiente seguro, não é? Num ambiente em que aquele executivo, aquele novo líder, ele possa colocar para fora as demandas, as necessidades
que ele tem. É isso que leva, essa confiança que a gente atribui num processo de coaching, por exemplo, que promove a aceleração do potencial do líder, não é? E por último, o foco, e muito importante por sinal, o foco do desenvolvimento, se você vai contratar uma consultoria, o foco dela, é evidente, tem que estar nas necessidades da empresa. Entretanto, nós temos que entender que a realização dos objetivos da empresa está muito associado no alinhamento dos objetivos da empresa com os objetivos do líder e com o objetivo dos liderados. Do alinhamento desses objetivos é que surge a alta performance. Sem isso, não é possível. Então, quando você for efetivamente desenvolver um programa, seja internamente, seja via uma consultoria, você tem que encontrar empresas que sejam flexíveis, que consigam entender a tua necessidade, entender o mundo que a empresa está inserido para construir instrumentos efetivos de desenvolvimento dos líderes, do desenvolvimento dos colaboradores da sua empresa. É isso que dá sustentabilidade, não só para a empresa, mas para a empresa, colaboradores e a sociedade como um todo. É isso que a gente busca construir, não é? Muito bem. Mas vamos falar um pouquinho de pipeline de liderança. O que é o pipeline de lideranças? Essa é uma teoria desenvolvida pelo Han Charan, um grande pesquisador, não é? E o Han Charan costuma dizer que o maior multiplicador que a sua empresa pode ter é ter as pessoas no lugar certo. Entretanto, o que a gente mais vê em todas as empresas que a gente atua é que esse desenvolvimento de líderes normalmente não é bem feito, não é bem sucedido. Se você puxa na tua mente agora, quantas pessoas você viu na sua empresa que eram excelentes técnicos? Por exemplo, um grande vendedor, aquele camarada que traz muito resultado para a empresa, vende muito, não é? Aí vem lá o diretor de vendas, não é? Ele fala, puxa, esse cara vende muito, ele é um excepcional desenvolvedor de relacionamento, os clientes amam ele, vou promover ele a vendedor. E aí o que você fala nas empresas, não é assim? Nossa, perdemos um excepcional vendedor e ganhamos um péssimo gerente de vendas. É assim que a gente fala. Nós perdemos grandes técnicos e ganhamos péssimos gestores, não é? Então o Han Charan, ele diz que o sucesso de qualquer empresa está associado a você desenvolver um pipeline de liderança seguro, não é? É você criar uma estrutura que desenvolva os elementos necessários para que aquele líder ele passe a desenvolver na nova função, não é? Um trabalho que construa a mesma eficácia que ele teve antes de ser promovido. E aí é que está o grande desafio, porque o paradigma de sucesso dele é o paradigma anterior. E muitas vezes a empresa ela não consegue estabelecer esse novo paradigma, né? Então esse é um grande desafio que existe e é isso que o Han Charan trouxe na obra chamada Pipeline Lideranças. E essa é a base do nosso trabalho no desenvolvimento de líderes. Então, Pipeline de Liderança. O Han Charan, como eu posso dizer, no projeto dele, ele identificou 6 níveis, na verdade 7 níveis, não é? Que algumas empresas chamam de P1 a P7, outras nível 0 a nível 6, enfim. Mas na verdade existem 7 passagens. Evidente que nós não temos nem tempo para falar sobre as 7, mas nós vamos falar sobre as 2 mais importantes. Vocês vão ver por que essas 2 são realmente importantes. Embora num processo de desenvolvimento de lideranças, a gente trabalha todas as passagens. Porque muitas vezes, nas empresas, a gente vê que existem, vamos dizer assim, entupimentos nesse pipeline de cima até embaixo. E trabalhar num processo top-down é fundamental. Mas o Han Charan nos diz o seguinte, que existe o nível 0, é quando nós lideramos a nós mesmos. É quando nós temos a nossa função e temos o nosso chefe e nós temos o nosso mundo ali.
Nós somos líderes do nosso mundo. Eu não tenho ninguém que responde para mim, nada. Eu tenho meu trabalho e eu executo o meu trabalho da melhor forma possível. O segundo nível é quando eu passo a liderar outros. E essa é a primeira passagem, não é? Quando eu saio de liderar a mim mesmo para começar a liderar pessoas, liderar colaboradores. Então, essa é a primeira passagem, ok? Ou seja, é a passagem mais crítica. É a passagem mais crítica. Nós vamos ver o porquê. A segunda passagem é quando eu saio de liderar outros e passo a liderar outros líderes. Ou seja, a minha função ela cresceu, né? A terceira passagem é quando eu passo de liderar líderes e passo a liderar uma operação completa, não é? Uma operação completa. A quarta passagem é quando eu saio de liderar uma operação e passo a liderar um negócio. A quinta, estou saindo de liderar um negócio para liderar um grupo de negócios. E a sexta passagem, então, é quando a gente passa a liderar uma empresa, uma corporação como um todo. E aí sim, provavelmente estou liderando dezenas de CEOs, dezenas de pessoas que têm embaixo dele verdadeiros grupos empresariais. É isso que essas são as 6 passagens. Então, basicamente, essas são as passagens. Não é? E nós vamos nos concentrar na primeira e na segunda passagem. E vocês vão entender por quê. E o risco de bloqueio do pipeline existe em todas as passagens, mas fundamentalmente as passagens 1 e 2 são as mais críticas. Não é? E por que será que são as mais críticas? Não é? O que é que tem tão especial nessas passagens? Não é? É importante entender que existem alguns fatores internos referentes ao pipeline de liderança. Quais seriam esses fatores? Primeiro, muitas das empresas não têm seus processos claramente definidos. Existem zonas cinzentas, zonas de interação entre os processos que fazem com que o líder e mesmo os liderados não entendam completamente o funcionamento da máquina. Esse é um grande problema relacionado à parte interna do pipeline. Outra coisa, muitas descrições de cargos não são claras, não é? Ou seja, não se tem claramente definido quais são as competências necessárias para o cargo, e aí as lideranças acabam não entendendo muito bem o que elas têm que fazer. Outra questão é que os processos de seleção são muito trincados e muitas vezes não focalizam as necessidades reais que a posição demanda, não é? É interessante porque muitas empresas contratam ou promovem baseados em competências técnicas, mas conforme eu vou subindo na hierarquia de uma empresa, eu tenho cada vez mais que ter competências gerenciais, competências de gestão de pessoas, competências comportamentais. Nós muitas vezes em processos de coaching, nós somos contratados para realmente modificar posturas comportamentais, na maioria das vezes. Não é? E quando eu assumo uma posição de gestão, eu estou lidando com pessoas. Eu tenho que tirar o melhor daquelas pessoas a bem da empresa. Não é? E aí, o que acontece? Como eu tenho todo esse cenário, o RH acaba se concentrando em interesses que muitas vezes não são os mais corretos. Até porque aqueles líderes que estão promovendo pessoas, muitas vezes não têm o tempo necessário para parar e definir o que de fato eles querem. Né? E eles não conseguem, então, passar essa questão claramente para o RH. E o RH, então, acaba ficando limitado no seu processo de definição das pessoas, seja numa contratação interna, seja numa contratação externa. Além disso, existem 4 fatores externos, que são as pressões do mundo lá fora. Não é? Primeiro, quando eu vou buscar um talento lá fora, muitas vezes esse talento ele não possui uma aderência às necessidades da organização. Muitas vezes ele não possui valores que sejam compatíveis aos valores da empresa. Então, muitas vezes eu trago uma pessoa de uma outra empresa, onde essa pessoa talvez esteja dando muito resultado e depois de 6 meses, 1 ano, o RH fica com abacaxi nas mãos, não é verdade?
falando assim, talvez você esteja pensando até numa situação que você tenha vivenciado. Mas, de fato, às vezes eu contrato uma pessoa, tiro uma pessoa do concorrente e essa pessoa não tem o menor alinhamento com as necessidades da minha empresa. Outra coisa, o mercado globalizado, ele exige que as empresas, que são fundamentalmente seus colaboradores, estejam num contínuo processo de reinvenção. Não é? O Steve Jobs costumava dizer que ele preferia ele destruir a empresa a deixar que a concorrência o fizesse. Não é? Então isso acaba, essas pressões, essa necessidade de se reinventar, essa necessidade de busca contínua por resultados, acaba gerando um choque entre estratégia versus operação. Não é? É isso que a gente vê muito no pipeline. É isso que bloqueia o pipeline. Outra coisa, o conteúdo dos cargos é cada dia mais mutante. Não é? Hoje eu estou fazendo uma coisa de uma determinada forma. De repente o mercado se mexeu tão rapidamente que eu já tenho que mudar não só a minha conduta, mas eu preciso adquirir novas competências para aprender a lidar com aquilo tudo. Não é? Muito bem. Mas então nós já falamos um monte de coisa, falamos de fatores externos, fatores internos. E aí, Divaldo? Como é que eu vou fazer para encontrar novos líderes? Como é que eu vou fazer para desenvolver novos líderes nessa tão falada nova economia que está aí? Né? Você deve estar se perguntando isso. Tá, se é consultor, se é coach, mas e aí? Como é que eu faço? Calma, nós vamos chegar lá. Mas, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte. Os principais líderes, gerente geral, diretor executivo, country manager, CEO, eles precisam mudar o foco. Eles precisam mudar o foco do trabalho deles à medida que o negócio cresce. Não dá para assumir o mesmo paradigma. Se a minha empresa hoje ela fatura 100 milhões e ela de repente começa a faturar 500, 700, 800, 1 bi, eu preciso mudar, eu preciso ter novos atributos. No entanto, as pessoas tendem a permanecer na sua zona de conforto. E a zona de conforto é a zona de baixa performance. Por isso que a gente diz de um trabalho contínuo. Segundo ponto, que é importante num processo de desenvolvimento de líderes. É importante entender que não existem líderes suficientes no mercado. Está cada vez mais caro, cada vez mais difícil de encontrar. E você pode encontrar um camarada que de repente não vai ter uma aderência aí. Eles vão falar assim, caramba, contratei um camarada que não me resolveu o problema. Não é? Terceiro ponto importante. As empresas, elas precisam construir instrumentos eficazes de desenvolvimento interno. E elas precisam entender que muitas vezes elas não têm essa competência. Não é função do RH montar programas de desenvolvimento. Existem limitações para isso. As grandes corporações, os grandes formadores de líderes, trabalham em parceria com empresas que são realmente capazes de fazer isso. Não é? E é por isso que você tem que procurar empresas que tenham flexibilidade para desenvolver programas customizados para a sua necessidade. Não é? Quarto ponto, as empresas que possuem práticas agressivas na gestão de pessoas, hoje elas estão tirando talentos, talvez da sua empresa. Quantas vezes você já ouviu falar que o Google é uma das empresas mais admiradas, uma empresa que todo mundo quer trabalhar? Não é? Por quê? Porque ela é diferente. Não é? Eu tenho ido em empresas fantásticas, empresas que apresentam um ambiente assim, efetivo para o desenvolvimento de pessoas. Não é? Porque existem muitas empresas que falam, não, eu tenho aqui uma postura portas abertas. Mas quando você vai ver de fato, nada disso é verdadeiro. Portas abertas, mais ou menos. Não é? E quinto ponto, as exigências de mercado demandam novas competências. Não é? E é isso que dificulta o trabalho de desenvolvimento. Porque você está focado na operação. Não é? As pessoas, as empresas estão focadas em quê? No dia a dia, no core business. E muitas vezes, desenvolvimento de líderes não faz parte do core business. Embora desenvolver líderes é uma tarefa importantíssima e que cabe ao líder desenvolver novos líderes,
continuamente. Agora, quem vai dar o suporte para esse líder para que ele faça isso? Essa é a questão. Então, nós vamos entender essas demandas. Não é? Eu preciso estar continuamente trabalhando para fazer com que esse líder ou com que esses high potential, como a gente fala, eles estejam cada dia mais motivados e que os líderes da corporação tenham tempo, tenham condição para investir no seu negócio. Jack Welch, na época que eu trabalhava na GE, ele continuamente dizia que os líderes tinham que investir, os grandes líderes tinham que investir até 70% do seu tempo na formação de novos líderes. E a GE é um exemplo, é um celeiro de líderes. Não é? Então, essa é a questão. Você deve estar falando, tá bom, mas esses são os paradigmas que existem. Não é? Como que eu faço para construir isso? Qual é? Não é? Não pode ficar com cara de interrogação. Não é? Então vamos lá. Vamos voltando para o pipeline de liderança. Né? Eu falei para vocês que existem 6 passagens, correto? Vamos falar sobre a primeira e a segunda passagem. Então a primeira passagem é quando eu saio de liderar a mim mesmo e começo a liderar outras pessoas. Tá certo? E existem alguns fatores críticos em todas as passagens, não é? E esse fator crítico, esses fatores críticos são associados, primeiro, às habilidades. Ou seja, quais são as novas habilidades que aquela pessoa, uma vez promovida, ela precisa executar para desempenhar bem suas novas funções, né? Porque o paradigma de sucesso nos leva a utilizar as mesmas ferramentas. E essas ferramentas já não são mais eficazes para aquele novo momento de vida, para aquela nova posição. Então, habilidades é fundamental. Segundo ponto importante é a questão da aplicação do tempo. Não é? Qual é o novo quadro temporal que vai orientar o meu trabalho como líder nessa nova posição que eu estou ocupando? Não é? Porque lembra, antes eu gerenciava a mim mesmo, agora estou gerenciando pessoas. Eu tenho esse timeline na minha cabeça? Na maioria das vezes, não. E o terceiro ponto está associado aos valores daquela nova posição. Quais são os valores profissionais? Não estou falando de valores da empresa somente. Né? Ou seja, o que a pessoa acredita que é importante e dessa forma, e por acreditar naquilo, ela coloca o foco do seu esforço, coloca a sua energia, né? Coloca inclusive o seu tempo. Né? Porque se eu acredito que importante para mim é a operação, né? Se eu acredito que o que me levou ao sucesso foi vender, por exemplo, ou foi desenvolver um ferramental, esse é o paradigma de sucesso que eu tenho, esse é o valor que me norteia. E aí é que começa o problema, é aí que começam os grandes bloqueios do pipeline, não é? Eu preciso então levar o líder, levar essa pessoa que está assumindo um papel de liderança, um papel de gestão, a assumir um novo paradigma. Porque o paradigma de sucesso dele, o paradigma antigo, já não é mais válido. Já não levará esse profissional ao sucesso. Esse é o grande problema. Né? E olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, só para vocês, hein? Os camaradas, quando são promovidos nesse primeiro estágio, nessa primeira passagem, eles clamam por ajuda. Eles estão perdidos. Recentemente, eu fui contratado por uma grande líder de uma grande empresa aqui do estado de São Paulo, e ela me contratou, pagou do bolso dela um processo de coaching, porque ela sabia, ela tinha noção, mais aluna minha inclusive, que ela precisava de ajuda para romper essa barreira do pipeline. Ela tinha essa visão. Não é? Nós trabalhamos, não é? Eu sou professor da Fundação, sou professor da FGV, etc. E isso daí, nós debatemos essa questão. Quando a gente fala de liderança, a gente fala fundamentalmente do pipeline. Não é? Então, você que nesse momento você está para ser promovido, você precisa de um coach. Se a tua empresa não te proporcionar, saiba, você precisa de um coach para acelerar o teu processo. E você, como gestor de RH, ou como gestor de uma empresa, você precisa entender que para você acelerar o processo de desempenho
na sucessão ou na promoção que você está dando para algum colaborador seu, você precisa ter uma pessoa que o assessore, que leve ele a esse novo patamar. Né? Então é importante entender como funciona. Vamos lá, ainda em relação à passagem 1, olha que interessante. Eu estou saindo, né, do organograma onde eu estava lá embaixo. Vamos supor que eu sou um engenheiro, tá certo? Eu sou um engenheiro. Eu estou lá respondendo para o meu gerente e de repente esse gerente foi promovido e eu que sou engenheiro, eu passo a ser o gerente. E aí que começa a confusão. Primeira coisa que acontece, pessoal, se você está para ser promovido, saiba disso. Primeiro, os teus amigos, aquelas pessoas que conviviam no dia a dia, eles já não mais, no ambiente empresarial, serão seus amigos, não serão mais seus colegas. Afinal de contas, você foi promovido. E se você quiser manter esse relacionamento, você pode quebrar a cara. Então esse é o primeiro ponto, entender que a nova demanda exige uma nova postura, inclusive em relação aos seus colegas de trabalho. Você agora, meu amigo, é o chefe. Eu costumo brincar com os meus amigos que happy hour é usado para o pessoal descarregar as tensões. Então eles vão meter o pau em quem? No chefe. Brincadeira, brincadeira. Mas de fato ocorrem as brincadeiras. E se você for fazer parte desse momento, provavelmente você participou de muitos happy hours em que você até fazia brincadeiras em relação ao seu chefe. Agora você é o chefe. O que significa para você que você era pedra e agora é vidraça. Então você tem que agir como vidraça. Uma vidraça não pode agir como pedra e uma pedra não pode agir como vidraça. Entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Você está inserido num novo organograma, ok? Então é o momento em que você passa de gerenciar os seus recursos, você precisa começar a agregar pessoas, fazer com que pessoas trabalhem em equipe, pessoas atinjam um objetivo comum. Antigamente era só o seu objetivo, não é verdade? Ou seja, essa passagem é crítica, não é? E existem os riscos da primeira passagem, não é? Que são muito semelhantes ao risco da segunda passagem. Mas olha só que interessante, não é? Você estava lá, você era o gestor de si mesmo. Então vamos pegar as habilidades. A gente falou que tem os 3 fatores críticos, não é? Habilidades. Qual era a habilidade que você tinha que ter? Domínio técnico, foco nos resultados pessoais, não é? E é isso que norteia o teu relacionamento. Você faz amizade com os teus amigos aqui, porque eles podem te ajudar, né, nos teus resultados. Teu foco é no teu negócio, é na tua área, é na tua máquina. Então, se você tem lá uma máquina, você tem as ferramentas que você utiliza naquela máquina, você tem o processo, tem o procedimento relativo àquela máquina que você trabalha. Mais nada. E olha lá quando você se torna gestor de primeiro nível, o que acontece? É planejamento, processo, projeto, orçamento, equipe. Aí você tem que formar equipe, né? Até porque você saiu, talvez você tenha que contratar uma pessoa para ficar no seu lugar. Delegação. Delegação. Primeiro problema que acontece na passagem 1. Remuneração. Antes você ia pedir aumento para o teu chefe, agora tem neguinho, tem gente pedindo aumento para você. Como é que você lida com isso? Motivar a equipe, gestão de desempenho, coaching, feedback, tudo isso. Olha só, até pela quantidade de bullets que a gente tem aqui, né, já dá para perceber que a questão é mais complexa, né? E na gestão do tempo, como é que acontece? Como é que funciona a gestão do tempo? Antes eu tinha que gerar simplesmente a minha disciplina diária. Eu tinha que gerar o meu tempo. Os prazos eram estabelecidos pelo meu gestor. Eu não tinha que me preocupar. O cara falando que tem que estar pronto em uma semana, eu ia fazer em uma semana. Eu gerenciava apenas o meu tempo. E agora? Me tornei gestor de primeiro nível. Primeiro, planejamento anual, trimestral, semestral, diário, gestão do tempo da equipe, definição de prioridades do departamento, da equipe, prioridades e metas individuais. Eu tenho que fazer uma gestão de comunicação 360 graus. Eu tenho que comunicar com os meus pares, eu tenho que comunicar muito bem com a minha equipe e tenho que comunicar com o meu chefe também. Antigamente, o máximo que eu fazia ali um bate-papo, ali, uma amizade, um relacionamento com o meu pessoal ali e obedecia às ordens do meu chefe. Eu não tenho mais essa liberdade de fazer a gestão somente do meu tempo. Eu tenho que fazer a gestão do tempo de todo mundo, da equipe.
como um todo, porque eu tenho um projeto, eu tenho uma meta para cumprir, não é verdade? Então, esses riscos são inerentes à primeira passagem. Mas não para aí. Tem o risco na parte de valores também, não é verdade? Ou seja, eu tenho lá os meus valores pessoais, não é? E quando eu tinha, e profissionais, evidente, então quando eu estava lá como gestor de mim mesmo, o resultado que eu tinha, ele era desenvolvido ou alcançado a partir do meu esforço. Não é? A qualidade era relativa à minha área, ao processo que eu estou inserido. E a aceitação dos valores da empresa era ali, no meu micromundo. Agora não. Os resultados que eu tenho, que eu vou colher, é por meio de outras pessoas. O sucesso é da equipe. O meu sucesso é relativo ao sucesso da equipe. Os métodos que eu utilizo não é mais só restrito à questão da parte técnica que eu dominava. Hoje eu tenho que trabalhar métodos gerenciais, posturas de trabalho, não é? Eu tenho que buscar construir o sucesso a partir da minha equipe, não é? E uma coisa muito interessante que acontece é a questão da dificuldade que essa primeira passagem tem de um novo líder, né, de um novo gestor, ele se ver naquela nova posição. Ele não consegue se ver naquilo, ele não consegue sentir que ele foi promovido. Ele demora um tempo para isso. E outra coisa é que ele passa, como eu falei, a ser vidraça. Ou seja, a integridade dele é posta à prova. E a congruência, né, aquela habilidade que a gente tem de fazer as coisas da mesma forma que a gente fala que faz, né, essa congruência, tudo isso passa a ser notado pela equipe. E olha lá, hein, se você for incongruente, saiba que você perdeu a confiança da equipe. Ou seja, as demandas são gigantescas. E aí você fala assim, puxa vida, eu pensei que era só fazer ali a gestão da minha equipe, ali a parte técnica. Nada disso. Tudo isso modifica quando você passa para gerenciar outras pessoas, né? É interessante porque a GE, né, como eu falei, eu trabalhei na GE, ela faz um trabalho muito interessante. Ela tem uma matriz de liderança, que todo mundo que entra na GE já conhece essa matriz de liderança, e a matriz de liderança, ela tem 4 quadrantes. Você tem uma área de baixa performance, uma área de alta performance e áreas intermediárias. Então você tem, de um lado, valores e do outro, resultados. A área vermelha é aquela área crítica. É aquela área que, se você não for trabalhado muito rapidamente, você com certeza não permanece na empresa. A área verde são as áreas de desenvolvimento. Eu posso ter valores altos, mais resultados baixos, e posso ter resultados altos, mais valores baixos. Em ambas circunstâncias, essa pessoa que está inserida nesse quadrante é trabalhado para alcançar o quadrante azul, onde eu tenho alto resultado e alto valor. Não é? Os meus valores são muito sólidos e os resultados são muito sólidos da mesma forma. Não é? Esse é a base, é isso que se busca num processo de desenvolvimento de líderes, não é? E o pipeline está inserido nesse contexto. Não é? Ou seja, eu preciso trabalhar as passagens de forma efetiva. Muito bem, chegamos na segunda passagem, que é de gerenciar outros a gerenciar gestores. Ou seja, nesse momento estou gerenciando outros líderes. Não é? E aí, nós passamos a fazer parte de um novo patamar no organograma. Então, se antes eu era aqui um gerente de engenharia, ou um gerente de produção, um gerente de vendas, agora eu sou um diretor, por exemplo. Ou seja, eu vou ter que fazer a gestão desses líderes. Não é? E a gestão, novamente, é outro processo. Não é? E aqui a gente passa a fazer um trabalho de parceria muito sólida com os meus líderes. Não é? Eu tenho que estar construindo esses líderes continuamente. É um processo de parceria. Não é? E também tem suas próprias peculiaridades. A passagem 2 é uma passagem muito complicada. Né? Então vamos lá. 5 sinais de um gestor, de gestores que está adotando uma posição errada. Primeiro, tem dificuldade de delegar. Essa dificuldade ocorre também na 1, mas na 2 ela é muito mais sensível. Não é? Ela é muito mais sensível. 2, gestão de desempenho inadequada.
eu faço uma gestão de desempenho dos meus líderes, quando eu faço uma passagem mal feita, baseado na premissa antiga, não é? Antigamente eu estava gerindo pessoas, agora eu estou gerindo um novo patamar, não é? Ou seja, se eu não mudar de novo o meu paradigma, eu começo a gerar, fazer essa gestão de desempenho baseada em princípios errôneos. E isso me leva o quê? A desestimular os meus líderes. Terceiro ponto, dificuldade no desenvolvimento de uma equipe forte. Lembra, quando nós estamos gerindo líderes, nós temos posturas mais agressivas ali, nós temos pessoas muitas vezes mais sobrecarregadas também. E aí, se eu ainda estou adotando o paradigma anterior de gerir pessoas, eu começo a ter dificuldade de tirar o melhor dessa equipe, de construir uma equipe de alta performance, né? Outra coisa, foco na realização do trabalho. Lembra, quanto mais eu subo na hierarquia da empresa, menos eu tenho, o meu olhar é menor para a parte operacional e maior na parte estratégica. Se eu foco muito na parte da realização do trabalho, eu estou focando o quê? Na operação. Se eu estou focando na operação, eu estou deixando de fazer a gestão dos meus gestores. E aí complica o problema, né? E outra coisa que é muito comum, quando eu vou construir minha equipe, eu acabo escolhendo pessoas iguais a mim, né? Nós temos o desejo de trabalhar com pessoas iguais. Só que o que nós precisamos são pessoas diferentes. Porque uma pessoa só vai te desafiar se ela for diferente de você. Ou seja, eu tenho que buscar pessoas que me complementem. Só que para me complementar, eu preciso primeiro me conhecer. Por isso que o processo de coaching é um processo que leva o quê? Ao autodesenvolvimento, não é? Então é importante aqui também construir um novo paradigma. Eu preciso a cada novo patamar, a cada nova passagem, me reconstruir. Essa é a grande dificuldade, não é? Mais uma vez, trabalhar de forma de construção de uma parceria fortalecedora, construir equipes de alta performance, não é isso? Então isso é importante. Pipeline de liderança é muito complexo e muitas pessoas muitas empresas, desculpe, não dão o devido cuidado. Então vamos lá, acelerando a passagem, especialmente na passagem 2. Primeiro, criar indicadores de performance e eficiência e eficácia. É fundamental que nesse nível nós tenhamos os indicadores de performance muito claros, levando em consideração que eu estou liderando líderes, ok? Depois, promover um processo de gestão e melhoria da qualidade. Mais uma vez, os indicadores eles servem para aumento da qualidade. Não se consegue não se consegue melhorar aquilo que a gente não consegue medir, ok? Terceiro ponto, aumento da frequência e do impacto do coaching que você, como líder, precisa desempenhar. Mas, Edivaldo, então quer dizer que eu tenho que me tornar um coach? Você tem que se tornar um líder coach. Lembra que você precisa gerar um ambiente de crescimento contínuo. Ou seja, você precisa ser um treinador dos seus líderes. Cada dia mais. Quanto mais para o topo da pirâmide, mais você vai ter que se tornar coach. Tá certo? Implementação de um time de alta performance. Outra coisa, pessoal, feedback contínuo. Tem muitas pessoas que falam assim, eu dou feedback uma vez por ano na avaliação de desempenho. Não, feedback é contínuo. Você não tem que esperar chegar lá depois de um ano para dar um feedback. Aliás, se você der um feedback de algo que aconteceu há 6 meses, um ano atrás, já não tem mais valor. Você precisa entender que o teu trabalho é fundamentalmente de fazer a sua equipe evoluir. Outra coisa, desenvolvimento de relacionamentos. Todo grande líder desenvolve relacionamentos incríveis, 360 graus, para cima, para os lados e para baixo. Essa é a forma de você se tornar um líder irresistível, um líder que consegue tudo com as suas equipes, ok? Gestão compartilhada, você tem líderes abaixo de você, você tem que trabalhar. Outra coisa, traz teus pares para fazer um trabalho forte com você, ok? Um dos pontos onde os líderes mais pecam é na questão da definição de metas e objetivos.
Saiba que pessoas que não têm metas claras, que não têm objetivos claros, são pessoas frustradas no ambiente profissional. São pessoas que se voltam para os seus objetivos pessoais e colocam esses objetivos acima dos objetivos da empresa. Então é fundamental que você construa, junto com a sua equipe, as metas que vocês vão buscar juntos. E é importante que você incentive também seus líderes a desenvolverem metas claras para as equipes que estão abaixo deles. Ou seja, nesse momento, meu amigo, o teu foco tem que ser na construção da equipe, na construção desse grupo de líderes que vai suportar o crescimento da empresa e o alcance das metas que estão cada dia mais desafiantes, não é verdade? Muito bom. Ou seja, o trabalho de parceria é fundamental. É necessário a gente trabalhar esse processo. Agora você fala assim, Edvaldo, legal, mas eu não fiz esse processo todo. Como é que eu faço para saber se existem bloqueios no pipeline? Muito bem, esse é um processo que a gente desenvolve com as empresas. Porque quando a gente vai desenvolver um processo de pipeline liderança, primeiro a gente precisa identificar se existem bloqueios. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa analisar a situação atual, o pipeline atual, segundo os 3 fatores críticos de sucesso: as habilidades de liderança, a aplicação do tempo e os valores profissionais. Não é? A gente precisa analisar as perspectivas individuais. Não é? Quais são elas? Comportamento individual e produção de trabalho, impacto do líder sobre seus liderados e pares. Não é? Qual é a questão? Como é que eu confronto aquilo que aquele líder está fazendo versus as necessidades da posição? Eu preciso confrontar isso, não é? E para isso eu preciso ter clara quais são as necessidades, não é? É todo um processo. Depois eu tenho a perspectiva do grupo, não é? Quais são essas perspectivas? Primeiro, avaliar o líder sob a ótica, sob a perspectiva dos liderados. Então, muitas vezes a gente vai fazer um 360 graus ou um 720, que é o que a gente chama de duplo 360, né? A gente precisa também verificar como que está a apropriação do tempo dos liderados. Será que eu, como líder, eu estou fazendo dando suporte para que os meus liderados apropriem bem o tempo deles? Será que eu estou efetivamente construindo as metas junto com meus liderados? Então eu preciso analisar também a ótica do grupo, não é? Analisar o pipeline em cada nível, como que eu estou efetivamente, em cada passagem, não é? Como que eu estou efetivamente atingindo sucesso ou não? Quais são os entraves que eu estou verificando, não é? E identificar então os resultados das equipes e do líder como um todo, não é? Confrontar resultados versus a perspectiva de ação, tanto do líder quanto da equipe como um todo. Não é? Então é importante identificar esses bloqueios. Não é? Muito bem, identificamos o bloqueio, implantamos um programa de liderança. Como é que eu atinjo ou eu extraio o máximo da minha equipe, o máximo dos meus líderes? Muito bem. Existem algumas estratégias que a gente aplica, evidente. Não é uma receita de bolo, não é algo que eu possa dizer assim, se você vai colocar isso, vai funcionar, mas é um caminho, é um ponto de partida. Primeiro, se você vai implantar um pipeline de liderança, comece de cima para baixo. Comece com as lideranças lá de cima, pelo CEO, seus vice-presidentes, diretores, né? E vai descendo. Então a gente vai produzindo o que a gente chama de ondas. Então primeiro eu começo com a parte executiva, depois vou descendo pela parte diretiva, média gerência, supervisão, né? E aí eu consigo cobrir as diversas passagens do pipeline, tá certo? Segundo ponto, busque evidência de que as transições são apropriadas. Defina quais são os elementos que eu preciso ter, quais são as competências que eu preciso construir em cada nível. É fundamental isso. E eu tenho que ter evidências de sucesso, fatores de sucesso, não é? Eu tenho que ver as lições aprendidas, como é que está a agenda dos gestores, a avaliação das equipes, analisar os planos que são submetidos pelos gestores aos seus liderados,
não é? Outra questão que é interessante, que é muito adotado pela GE, pela Motorola, a questão dos action learning, ou aprendizado pela ação, não é? O adulto, ele aprende fazendo. Então, eu posso até ter best practices, né? Eu posso ter os benchmarks, mas eu preciso colocar aquilo em prática. Não é? Eu estava, inclusive, conversando com uma executiva de RH e ela falou um negócio interessante. Ela falou, aqui nós trocamos a roda com o caminhão andando. É isso. Esse é o action learning. Quer dizer, e aprender com as ações e também com os tombos, por que não? Não é? Afinal de contas, fracasso não existe. O que existe é aprendizado, sempre. Não é? Número 4. Aborde imediatamente desempenhos inapropriados. Nós precisamos entender o seguinte: se eu estou tendo um desempenho fraco, eu preciso endereçar isso imediatamente. Eu não posso esperar uma avaliação anual de desempenho para tratar aquilo. Eu preciso endereçar aquela questão imediatamente. Senão, eu não consigo um desempenho eu não consigo obter alta performance jamais. Se eu aplicar essas 4 ações, evidente, levando em consideração a necessidade de cada empresa, de cada líder e de cada equipe, eu vou atingir o topo do mundo, sem sombra de dúvidas. É isso que a gente precisa entender, não é? Então vamos lá, para a gente fechar esse trabalho. Evidente, tem muita coisa para fazer. Eu amo esse assunto e é um assunto que eu poderia ficar falando a noite inteira, mas nós não temos todo esse tempo, né? Poderia falar dias e dias e dias, noites e noites e noites, mas não dá tempo. Então vamos lá, só para a gente fazer um wrap-up, fazer um fechamento do que nós falamos. Primeiro, crie um plano ou um programa de sucessão. Crie um programa de crescimento na empresa. Esse crescimento não precisa ser hierárquico, né? Direto. Você pode criar programas em Y, estratégias em Y, aliás, deve, né? Porque nem todo mundo vai querer ser líder. Né? Ser líder não é para todo mundo. Tem pessoas que não querem ser, nem por isso elas não deixarão de desempenhar um extraordinário desempenho e vão ter que construir crescimento profissional, financeiro, etc. Não é? Então, crie um programa de sucessão realmente fora de série. Segundo, identifique as necessidades de liderança no curto, no médio e no longo prazo. Recentemente, nós trabalhamos com uma grande empresa que tem mercado, tem dinheiro, tem oportunidade para comprar concorrentes e não tem líderes preparados para suportar esse crescimento. Isso, meu amigo, minha amiga, pode ser questão de sobrevivência. Então nós precisamos, por isso que eu falei lá no início, que esse é um processo contínuo. Tem que fazer parte da agenda do gestor de RH diariamente. O gestor de RH tem que estar continuamente pensando, trabalhando com o corpo executivo da empresa na identificação das necessidades. Hoje, amanhã, daqui 10 anos. Outra coisa, implemente um programa contínuo de desenvolvimento de lideranças, sempre top-down, ou seja, de cima para baixo. É fundamental que a gente prepare, que a gente trabalhe hoje as pessoas que vão estar lá no topo da pirâmide. Será que eu não tenho que começar a pensar quem vai ser o próximo CEO? Será que eu não tenho que pensar quem vai ser o próximo diretor de vendas, diretor financeiro? Eu tenho que implementar. E tem que ser contínuo, pessoal, contínuo, ok? Depois, identifique os high potential. Identifique quais são aqueles talentos, aqueles valores que estão dentro da organização. Trabalhe esses valores, prepare-os para que eles assumam novas responsabilidades. Se você não preparar, provavelmente o seu concorrente vai levar esse talento para ele, ok? Número 5, utilize coaching como estratégia de crescimento. Coaching não é um modismo. Agora, tenha muito cuidado. Existem profissionais extremamente bem intencionados, mas que por aplicar ferramentas que não são as mais adequadas, muitas vezes causam mais danos do que benefícios. E aí, você acaba dizendo assim, mas o coaching não funciona. Entenda
analise, veja se o profissional ele tem visão de negócio, veja se esse profissional está alinhado com aquilo que você busca como empresa, mas não deixe de utilizar, coloque o coaching como estratégia dentro da sua empresa. Outra coisa, hoje existe muita figura do business partner, né, que é aquela pessoa que serve de suporte, de formação de coach para esses business partners. Hoje nós fazemos formação de coaches internos em uma infinidade de empresas que já entenderam que o coaching é uma ferramenta extraordinária de crescimento para a empresa. Ok? 6. Construa metas, planos de metas claros, objetivos e em todos os níveis da organização. Isso é fundamental, não é? Eu li um livro um tempo atrás que era a tradução do livro eram 6 sinais de uma vida profissional desastrosa, né, ou miserável, como era o tema do livro. E o primeiro sinal é a empresa não ter metas claras. Se eu não sei como eu sou medido, eu não sei se eu estou indo bem ou mal. Isso gera frustração, ok? E 7, invista continuamente no desenvolvimento humano. O capital humano é o maior recurso, é a maior bênção que uma empresa tem. Empresa não é feita de máquina, não é feita de tijolos, de parede. Uma empresa é feita de ser humano. Investir no capital humano da sua empresa é fundamental. Ponha isso na sua cabeça. É isso que traz a união, é isso que dá sustentabilidade para uma empresa. Hoje se fala muito em sustentabilidade e sustentabilidade parece que virou sinônimo de meio ambiente. Evidente que o meio ambiente faz parte da sustentabilidade do ser humano, mas numa empresa, sustentabilidade está associada à liderança, às estratégias de gestão, a você dar condições para que o seu colaborador, inclusive, tenha uma boa gestão financeira. Não é? Tudo isso faz parte da sustentabilidade de uma empresa e do ser humano como um todo. Não é? Muito bem, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, agradecer a estrutura do Conatred, enfim, eu queria agradecer especialmente a você que está me assistindo nesse momento. Meu sincero muito obrigado, estou à disposição. Vocês com certeza estão enviando questões, dúvidas, com certeza nós iremos responder a todos. Muito obrigado. Lembre sempre, seja o líder do seu destino e invista continuamente no seu desenvolvimento. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.